E sejam bem-vindos a mais um devocional. E hoje o nosso devocional vai contar a passagem de Zaqueu, que consta no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu vou falar o versículo 10, diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nesta passagem de Zaqueu, fala que Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um dos chefes do publicanos. E aí nós vemos que ele queria saber quem era Jesus, mas ele não conseguia no meio daquela multidão, porque ele era de baixa estatura. E conta aqui nesta passagem que ele correu e viu uma figueira brava, um tipo de árvore que era difícil subir, mas ele subiu, porque ele gostaria de ver então Jesus. Ele então não mediu esforços para ver quem era aquele homem que ele tinha ouvido falar. E diz que quando ele subiu e estava olhando lá de cima, Jesus estava passando e diz que Jesus, no versículo 5, diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em tua casa. Jesus já sabia de tudo, mesmo em meio àquela multidão, ele sabia quem era Zaqueu. Assim como Jesus sabe quem você é. Você pode achar que você é apenas mais um no meio de uma multidão, mas Jesus sabe quem é você, sabe o seu nome, seu sobrenome, porque foi ele quem te fez, foi ele quem te formou. Então Zaqueu achava que era um desconhecido para Jesus, mas não era. Jesus já tinha marcado aquele encontro sem que Zaqueu soubesse. Aquele dia e aquela hora já estavam na agenda de Deus. E nós vemos então que Zaqueu desceu depressa, diz aqui no capítulo 19, e estava alegre com aquela situação. E todos viram e acabaram ainda murmurando, dizendo: como assim Jesus vai posar na casa de um pecador? Mas Jesus responde desta forma, que foi o versículo 10 que eu disse, que ele veio buscar e salvar o perdido. O que significa isso? Todos nós um dia estávamos perdidos sem Jesus. E você que ainda não recebeu ele como Senhor e Salvador, você ainda está perdido. Porque só é realmente uma pessoa encontrada aqueles que têm Jesus, senão nós somos apenas pessoas vagando por esta terra sem propósito. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, aí você não está mais perdido, porque você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo e não precisamos de mais nada. Ainda que ele nos dê coisas, ainda que ele nos providencie momentos, ainda que nós tenhamos pessoas que amamos, mas Jesus, ele sempre será o suficiente na nossa vida. E nós vemos aqui então, antes de ler o versículo 10, ainda conta a história que Zaqueu levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E no versículo 9, então Jesus lhe disse: Houve hoje salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Então o Senhor está dizendo assim: se nós nos arrependermos, se nós quisermos verdadeiramente buscarmos sermos transformados por Ele, a salvação para nós, a salvação para nossa casa, a salvação para nossa família, ainda que a salvação seja individual, sim, ela é individual. Eu não consigo salvar minha família, você não consegue, mas a nossa família será impactada pela presença de Deus. E eles também vão querer o mesmo Deus que você serve. Eles vão querer saber quem é esse Jesus que transformou a sua vida e vão também estar ali prontos para recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, faça como Zaqueu, não meça esforços para saber quem é Jesus, não meça esforços para ver Jesus, para estar na presença do Senhor. Porque assim, na presença dele, estando no centro da vontade dele, há salvação para mim e para você. Amém? Que você possa ser abençoado com esta palavra de hoje. Leia a história de Zaqueu no capítulo 19 de Lucas e seja muito abençoado e edificado pela palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Compartilhe este vídeo para mais pessoas ouvirem a palavra do Senhor e nós nos vemos no próximo devocional.